Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Vamos louvar e refletir no Evangelho. Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se pôr, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Nossa reflexão hoje começa com Jesus dizendo: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Jesus está se referindo à história registrada no livro de Números, capítulo 21. Ali encontramos o povo que Deus libertou da escravidão no Egito, no meio de sua jornada para a terra que Deus havia prometido. Mas o povo ficou impaciente com as dificuldades da viagem e começou a reclamar com Deus e também com Moisés sobre a situação. E quem de nós nunca se queixou a Deus de certas situações que enfrentamos? Acho que todos nós, em um momento ou outro, resmungamos. Na verdade, o livro de Lamentações e muitos dos Salmos fazem a mesma coisa, nos levando a crer que é aceitável colocar nossas frustrações e lamentações diante de Deus. Mas por alguma razão, de acordo com essa história, Deus não simpatizou com as reclamações do povo. Então Deus enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. De acordo com a história, o povo reconheceu seus pecados, se arrependeu e pediu a Moisés que orasse a Deus para que ele tirasse as cobras do meio deles. Então Moisés orou pelo povo. Mas Deus não retirou as cobras. Ele não removeu a ameaça de morte que era
a consequência de seus pecados. Em vez disso, Deus instruiu Moisés a fazer uma cobra e colocá-la no alto de um poste. E sempre que uma pessoa era mordida, eles podiam olhar para aquela cobra de bronze e viver. Essa é a parte mais preocupante de toda essa história. Afinal, isso levou o povo a acreditar que havia um poder místico na escultura que Moisés havia feito, ao invés do poder de Deus para salvá-los. Assim como está registrado no capítulo 18 de 2 Reis, quando Ezequias se tornou rei de Israel, ele fez o que era correto aos olhos do Senhor e despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aquela época os israelitas queimavam incenso em honra à serpente. Então, o que Jesus quis dizer quando disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna? Precisamos entender que há uma diferença clara que precisa ser feita entre a cobra de bronze e o corpo e o sangue de Jesus, o Filho de Deus. Quando Jesus foi levantado na cruz, ele não era um objeto sem vida, ele era um ser humano vivo, respirando, que sentia a dor dos pregos que os prendiam à madeira. E naquela cruz, o sangue de Jesus escorreu por suas feridas, e o sopro da vida parou de encher seus pulmões. Ele deu a vida por você e por mim, e por todos que possam olhar para Ele, erguido naquela cruz, a fim de que possamos ser libertos da consequência do nosso pecado. Por isso, a cruz de Cristo merece mais do que um olhar casual, alguns momentos do nosso tempo nas manhãs de domingo. Pois, assim como Deus não removeu as cobras do meio do povo, exigindo que eles mantivessem uma vigília constante de arrependimento, voltando-se do pecado para a graça salvadora de Deus, erguida diante deles, nós também devemos manter essa vigília, como pessoas que são batizadas na morte e ressurreição de Cristo. Devemos, como o irmão Lutero afirmou, morrer diariamente para o pecado e ressuscitar em novidade de vida. À medida que avançamos no período da Quaresma e nos aproximamos da Semana Santa, onde recordamos o presente que o nosso Senhor fez de si mesmo para a nossa redenção, oremos para que o Espírito de Deus abra nosso coração para abraçar este evento da paixão de nosso Senhor como uma experiência diária em nossa vida. Que o Espírito Santo nos dê força para nos voltarmos para a cruz de Cristo a cada momento de nossa vida e realmente crer na passagem mais conhecida da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não apenas a vida, não apenas sobrevivência à picada venenosa de uma cobra, não apenas a chance de recomeçar nesta vida, mas a vida eterna na presença de nosso Senhor crucificado e ressuscitado. Que o Senhor te abençoe. Amém.